Olá galera, tudo bem? Hoje estou aqui para poder falar sobre Psicose. Esse livro é de Robert Bloch. E, novamente, eu tenho que falar com vocês sobre a editora Darkside. Que, cara, vou te dizer, show! Vou te mostrar um pouco do livro e vou falar sobre a história. Olha, capa dura, pelo menos esse, o meu aqui é de capa dura. Eu só gosto de comprar assim. Vou mostrar aqui, ó, página vermelha. Ó, o símbolo da Darkside. Dark. Muito show. E Psicose, nossa história de hoje. Psicose, ele tem uns detalhes aqui, eu creio que seja do filme, porque eu não vi o filme ainda, né? Muito legal, ó. E no meio deles, de vez em quando aqui, surgem alguns detalhes, né? Dos capítulos, no caso, vai sinalizando. Então, cada capítulo tem o seu, viu? É um livro muito legal, aquelas folhas meio amareladas que eu gosto. No final dele, vem mostrando um pouco que eu creio ser parte do filme. Muito show, muito massa. Motel Bates. Tadinha da Mary. Então, creio que seja do filme, né? Que eu não vi ainda porque eu não queria ver o filme sem ler o livro, porque, dito minha irmã, não tem nada a ver com o livro. Tipo, as pessoas não tem nada a ver com as características do próprio livro. Então, é um pouco triste que alguns cineastas não consigam adaptar a pessoa ao personagem, né? Não conseguem encaixar, ou senão eles colocam qualquer tipo de pessoa e não segue a descrição do livro. É uma pena. Então, esse livro aqui é de Robert Bloch. Tá aqui. Robert Bloch. Da Darkside. Essa história aqui é de 1959. Então, olha quanto tempo tem. Muito tempo, e ela tá até hoje uma das histórias mais renomeadas da parte de filmes e tudo mais. Então, o Robert, ele é de 1917 a 1994. Foi quando ele veio a falecer em 23 de setembro, em decorrência de um câncer. Mas era um cineasta e um escritor renomeado, norte-americano. E realmente uma pena, porque ele fazia muito umas histórias de romance com terror, aquela coisa toda, entende? Mas, né, tá aí suas obras, show, pra gente estar aqui acompanhando e agraciando o seu talento, é claro. Esse livro aqui, eu amei. Sobre a história do livro, que realmente é uma história que te fascina e você fica, o que vai acontecer? Então, é uma história da Mary Gray, uma menina que trabalhava muito, cuidava da mãe, da irmã, né? E tinha que dar tudo de si para cuidar dessas pessoas, dos seus familiares. E quando a mãe veio a falecer, ela tava louca pra seguir a sua vida e fazer tudo que a menina pretende, né? Só que o noivo dela tinha uma dívida enorme, e não tinha condições de casar com ela. Então, ele era dono de uma loja de material de construção, ele morava nos fundos e, infelizmente, não dava. Tudo que ele pegava de dinheiro era para pagar a dívida. Então, ele disse, ó, vai ser tanto tempo para poder a gente casar e aí a gente segue nossa vida. Só que a Mary não estava satisfeita com isso, porque depois de tanto sacrifício da vida dela,
tanta dor que ela teve, ela surtou. Ela viu $40.000 em seu serviço, onde seu chefe pediu para ela que ela fosse depositar. E ela já bolou aquilo na cabeça dela. Ah, vou fazer isso e vou. Eu não vou contar toda a história, mas é mais ou menos assim. Ela pegou o dinheiro e partiu para o encontro do noivo, achando que ele ia aceitar aquilo numa boa. Bolou várias coisas na cabeça dela para poder estar falando para ele, porque ele não ia aceitar aquele dinheiro se ela fosse contar que ela roubou. Então, o que aconteceu? Ela foi até em casa com dinheiro. Isso era uma sexta-feira, então o chefe não ia descobrir, né, que ela não tinha depositado dinheiro conforme ele tinha solicitado. E ela foi. Pegou as coisas dela no apartamento, escreveu uma carta lá maluca, deixou um dinheirinho pra irmã Laila, que a irmã dela vivia trabalhando também, e as duas se encontravam no final da tarde. E pegou o carro e partiu. Partiu ao rumo de... Eu só não lembro o nome da cidade do noivo. Deixa eu colar aqui. Cadê? Não lembro. Não lembro, gente. Não lembro. Então, ela partiu pra cidade do namorado, do noivo, vamos dizer. E no meio desse caminho foi vender o carro e foi pegando outro e trocando pra não chamar muita atenção. Tá. Nisso, a mulher pega uma estrada braba e se perde. Não sabe como chegar na cidade do noivo. O que acontece? Hotel Bates. O hotel sinistro. Ela chega lá e encontra o Bates. E ele conversou muito tranquilo com ela até o momento e tal. Nada de diferente. Chamou ela pra jantar, tudo mais. E ocorreu como se fosse qualquer coisa. Só que quando ela foi se registrar no hotel, ela utilizou um nome falso. Mas isso fica, guarda aí. Pegou o quarto, subiu, resolveu alguma coisa lá, contou dinheiro, arrumou as coisas e tudo mais. Foi jantar com o Bates. E você sabe quem é o Bates, né? É aquele cara enorme, gordo, de óculos. Pelo menos eu fico imaginando da descrição. Um cara meio estranho, né? Que tem uma aparência meio assim, ogre, né? E muito educado pelo jeito. Sabia conversar, se expressar e tudo mais. Só que ela não contava que quando ela fosse ao banheiro, tinha um feixezinho ali no box. E ele estava vendo ela tomando banho e fazendo coisas meio obscenas, que eu não prefiro não falar aqui. Mas ele estava vendo ela e fazendo, vendo e fazendo. Foi quando surgiu a mãe dele e entrou no quarto e tá, matou ela. Então assim, a Mary, ela sofreu uma situação muito louca, né, porque morreu. Essa trama toda é uma trama muito boa. Ela morre, e eu não queria falar isso, mas falei. Mas ela morre... mas vocês têm um filme também, né? Ela morre. E aí que começa toda a confusão. Porque o chefe descobriu que não caiu dinheiro na casa dela. A irmã dela ficou preocupada. E o noivo dela queria também saber onde que ela estava. E daí que começa a surgir essa loucura da psicose. A irmã dela partiu para encontrar o noivo. Chegando lá, viu que não tinha ninguém. Só que antes disso, ela tinha sido visitada. Ou ela foi chamada... Aí vocês vão ter que descobrir. Pelo chefe da irmã e o detetive. E, cara, ela não sabia onde estava a irmã. Então, por isso que ela foi atrás do noivo.
para descobrir a loucura que a irmã fez. E chegando lá, o noivo não sabia de nada. Não sabia. Então, o que ocorreu? Como uma boa irmã, ela ficou desconfiada daquilo tudo, porque ela não teria chegado lá e tal. E o detetive chegou logo atrás dela. Falou que descobriu as passagens que a irmã fez entre vendas de carros e tal, para poder estar burlando toda a situação e fazendo com que as provas em si sumissem. O noivo não acreditou que ela tivesse pegado o dinheiro, mas infelizmente teve que acreditar. Então, nisso tudo, uma procura contínua de Mary e nada de encontrar Mary. O detetive fez todo o trajeto, só que fez um acordo junto com a irmã Layla e o seu noivo, o noivo de Mary, que ele iria procurar mais informações antes deles já partir da polícia, porque eles já estavam loucos pra ir. Então, ele foi caçar mais pistas. Nisso ele chegou no hotel. E uma coisa muito louca nesse livro é quando ele vê a mãe do Bates. Ele estava conversando com ele, lá na entrada do hotel lá, viu a assinatura de Mary de forma diferente, né? Em nome de outra pessoa, falsa. E pediu para poder falar com a mãe, mas essa mãe aí não podia atendê-lo porque o Bates disse que ela estava doente. Porque o detetive queria mais informações sobre a situação toda, né? E como ele não estava tendo por causa da omissão do Bates, ele pediu para poder falar com a mãe. Cara, você não vai acreditar, mas a história começa a ficar mais louca ainda. Por quê? Ele correu pra dentro da casa pra procurar a mãe do Bates e daí sumiu. Sumiu. Voltamos lá pra cidadezinha do noivo junto com a irmã da Mary e a Layla. E lá eles começaram a desconfiar de tudo, procuraram o xerife. E o xerife ligou, né, pro Bates. E o Bates deu totalmente uma história louca que a Mary chegou lá e partiu para o Texas. Texas, Arizona, qualquer outra cidade, Las Vegas, que eu não vou falar. Vocês vão ter que ler. Porque é muito legal também. Não adianta ficar contando a história toda e vocês não leem. Bom, é ler. Então, ligou pro Bates. O Bates contou uma história que a Layla fugiu pra tal lugar. E depois o detetive também seguiu a pista dela. Mas a Layla não acreditou nisso e pediu, junto com o noivo, pra partir pra lá. Foram pra lá fingindo ser um casal. Mas o Bates já tava aguardando. Se um veio, o outro veio, vai vir mais gente aí. Alguém que esteja desconfiando. Então o casal um casal em si, foi para o hotel. Lá eles pediram o quarto onde o detetive tinha passado todas as informações que ela estaria de tal quarto. E eles pediram aquele. Só que o Bates, ele não queria dar aquele quarto. Mas ele deu. E foi. Nisso, a menina ficou procurando tudo, caçou pra ver se encontrava algum vestígio de algo, que ela tava desconfiando que deveria ter ocorrido alguma coisa por ali, né? Então, ela encontrou um brinco com sangue. Daí ela partiu para a cidade do noivo para poder falar com o detetive. E deixou o noivo lá. Só que, enquanto o noivo da Mary viu o carro sumir no horizonte e o Bates estava bem lá atrás, olhando, o que ocorreu? Ocorreu o quê? O Bates falou pra ele, quer dizer, primeiro embebedou. Os dois estavam sendo embebedando ali. Mas, depois disso, o Bates olhou pra ele e falou assim: ah, não vou falar não.
Mas a Layla acabou parando na casa. E o Bates sabia disso. O Bates sabia porque ele viu. Cara, o cara era muito sinistro. Então, dali, ele foi, pegou uma garrafa. Pá! Na cabeça do noivo. Tá. Apagou. E ele correu pra dentro da casa. Atrás da menina, a Layla. A Layla tava lá na casa, entrou num quarto, entrou no outro. Viu um colchão muito sujo, como alguma coisa lá tivesse se deitando na cama suja. Encontrou nas gavetas roupa da mãe dele, mas procurou tudo e não encontrou a mãe. Foi quando ela foi lá pro porão. Porque no meio disso tudo, como o Bates já havia matado a Mary, já havia matado o detetive que desapareceu, né, em si, ele desapareceu. Ele falou com a mãe dele que ela devia ficar escondida por causa das situações que ocorreram, né, por causa dela, porque foi ela que estava matando todo mundo, entendeu? E o que ocorre? Ele vai e coloca a mãe no porão, pra ficar escondida lá e ninguém encontrá-la. Tá, a Layla olhando isso tudo, viu atrás de um, como vou dizer, é um depósito de frutas. Tinha uma cortina tapando e tudo mais, e ela conseguiu e abriu. E ela deu de cara com a situação. E gritou. Cara, vocês não vão acreditar. Mas o Bates era um psicóticos, não sei, ele tinha problemas, ele tinha esquizofrenia. E ele era 3 pessoas ao mesmo tempo. Ele era ele quando era criança, ele adulto, e ele era a mãe dele. E você não acredita o que ela viu dentro do depósito. Eu não sei se eu conto, não sei se eu não conto, mas seria muito legal você ler. Cara, se você não viu o filme, não veja. Leia que vocês vão se amarrar. Porque é uma história muito legal. É um romance, assim, terrível, que acabou dando errado. A gente tá acostumado a ver uma história de romance sempre dando certo. Historinhas de fadas, historinha de qualquer coisa. Mas esse livro eu me amarrei. No final das contas, que eu não vou contar o que aconteceu com a mãe, que legal é vocês verem. Na verdade eu falei que ele era tudo. Mas olha só, tem que saber como ela tava e o que ocorreu. Então, dá uma lida. No final, tadinho, ele acabou sendo acusado de vários crimes. Por quê? Não foi só a Mary, não foi só o detetive. Havia muitas pessoas que haviam passado entre aquelas bandas e ele matou. Quer dizer, ele matou. Então ele acabou sendo internado. E infelizmente ficou por lá por muito tempo. Não vou falar mais, praticamente ao final. Mas eu quero dizer que esse livro foi muito massa, eu adorei muito. Tô dando uma palhinha pra você. Mas eu curti muito, tanto a história. O Robert Bloch, ele foi muito... Eu gostei da história em si porque ele fala praticamente como tivesse alguém narrando por alto, né? Não é você entrando no personagem, ele vai te contando a história. É como se alguém estivesse narrando alguma coisa pra você. Por exemplo, em vez de eu falar que Mary falou isso, Mary falou aquilo, ele te dá um exemplo diferente, de um modo menos notório, menos... Cara,
só lendo. Mas assim, achei muito massa, porque é uma leitura tranquila, ela te prende, você termina super rápido. Eu terminei, deixa eu ver, eu sempre, como eu digo, eu sempre anoto as datas. Eu comecei no dia 5 do 1 e terminei ele dia 12 do 1. Então, uma leitura tranquila. O livro tem menos de 300 páginas. Deixa eu ver aqui. O livro tem 240 páginas arredondando, 236. E é muito show. Eu adorei ter essa obra aqui, porque a história é muito massa. Além do livro da Dark Side, tá me surpreendendo. E também curto os contos, né? Terror e tal, e tô adorando. Então eu super indico a leitura para você que tá começando agora o mundo de leitura e tal, literatura. Assim, eu não era muito fã de leitura, mas estou aprendendo, né, um pouco. E me amarrando com esse fato agora novo. E também porque eu sou louca por livros. Antigamente eu gostava de comprar só livros e não lia. Agora estou lendo. Então, galera, obrigada aí. Espero que vocês tenham curtido. Se não curtiu, indica aí os erros e tal. Me diga aí o que você curtiu no livro. Qual a parte que você mais gosta. Né, o que você acha que deveria ter mudado na reta final aí da história. Mas é isso. Psicose pra você, de Robert Bloch. Tchau! Dá um curte, tá? Curte. Nos incentive, porque você incentivando, eu vou ler mais. E também isso vai me ajudar muito, porque eu tenho aprendido com isso e tal, e tenho gostado. E vou aumentando mais a minha coleção. Psicose.